Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco, aqueles que aqui sempre estão, como aqueles que aqui vêm pela primeira vez. Hoje teremos como nosso convidado muito especial Edson Caldeira, da Federação Espírita Pernambucana, e teremos na prece inicial a sua mãe, Fátima Caldeira. O nosso tema de hoje é a caridade como expressão do Evangelho, Jesus e Kardec na prática do amor ao próximo. Então, com certeza, teremos muitas reflexões na noite de hoje que serão muito boas e positivas para todos nós. Então, Fátima fará a prece inicial. Boa noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto em agradecimento a Deus por esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome para estudar, para meditar acerca dos seus ensinamentos. Senhor Jesus, te pedimos, ó Pai, que derrame sobre todos nós as tuas bênçãos, abençoando e amparando a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Te pedimos, ó Pai, que abençoe, ampare e assista a todos aqueles que necessitam do teu socorro e do teu amparo neste momento. As criaturas que se encontram no leito dos hospitais, nas penitenciárias, aqueles que ainda não se encontram distantes dos teus ensinamentos. E assim, Jesus, mediante a esta rogativa e a tua assistência que se faz presente a cada um de nós, é que nós te dizemos muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade e que possa o irmão que irá fazer uso da palavra na noite de hoje receber, Jesus, o teu amparo e a tua inspiração. Em teu nome, Jesus, sobre a permissão amiga e amorosa dos amigos espirituais da Casa de Francisco, que possa, irmã, estar à frente dos trabalhos na noite de hoje, dar por iniciados esses instantes. Sendo assim, Jesus, confiante que tu estarás conosco, pedimos a tua permissão para iniciarmos a nossa tarefa na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Me escutam bem? Boa noite. Paz do Mestre Jesus, possa permanecer nos envolvendo, nos assistindo hoje e sempre. Uma alegria poder retornar a esta casa em mais um ano, nessa data festiva, né? Nesse período festivo, alusivo aos 40 anos do Jeff, do Espírito Francisco de Assis. Então, para nós é uma alegria sempre poder retornar a esta casa, poder reencontrar os amigos, ter a oportunidade do estudo, do trabalho, a fim de galgarmos um pouco mais, um passo adiante na nossa caminhada evolutiva. Hoje, com a incumbência de conversarmos sobre a caridade como expressão do Evangelho, Jesus e Kardec na prática do amor ao próximo. E aí eu trouxe uma mensagem, está no livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulada Com Caridade, está no capítulo 31 do livro Pão Nosso. Que a gente possa começar conversando um pouco, uma conversa acerca da caridade. Com caridade, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, item 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste dos trajes humildes aos sábados ou aos domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressão do amor cristão,
deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Repetindo, Paulo indica que a caridade, expressão de amor cristão, deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Estender a mão e discutir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar, em ouvir, em pedir, favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, cada coisa necessita da contribuição da bondade em modo particular. Repetindo, cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade em modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde que agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinhos, fixa-te, Deus, e passa. Fixa-te em Deus e passa. Se há pedras e espinhos, fixemos nossas vibrações, nossos sentimentos, pensamentos em Deus, que tudo passa. Nós, cada um de nós, espíritos, hoje encarnados, fomos criados para sermos felizes. Somos seres gregários, sociáveis, coletivos. Precisamos uns dos outros, a fim de que possamos evoluir. E a gente para pensar. A gente evolui numa perspectiva coletiva, afinal de contas, precisamos uns dos outros, porque ninguém aqui é detentor de todo o conhecimento, de todas as possibilidades. O conhecimento que talvez eu tenha, outra que não tem, nós somamos os conhecimentos. E assim vamos caminhando na estrada evolutiva. Então necessitamos uns dos outros. Mas nessa perspectiva de evolução, precisamos também nos trabalhar numa perspectiva íntima, transformação moral, a reforma íntima que cada um de nós somos convidados constantemente a realizarmos, a fim de evoluirmos. Então evoluímos numa perspectiva coletiva e numa perspectiva individual. E a partir do momento que individualmente também evolui, isso reverbera na sociedade e reflete no mundo que nós desejamos enquanto seres coletivos que somos. E é interessante perceber, quando nós nos debruçamos e vamos estudar os textos bíblicos, sempre a presença do deserto. Sempre a presença do deserto. Na tradição judaica cristã, a presença do deserto é sempre constante nos relatos. Então a gente vai ver o deserto lá sendo retratado em Abraão, em Jacó, com Moisés. Vamos ver lá também Elias e João Batista, o povo que seguia Moisés. Né? A gente vai lembrar também de Jesus e dos seus discípulos. E a gente vai lembrar também de Paulo. Em todas essas passagens, a gente vai sempre perceber a existência do deserto. Cada um com sua perspectiva, cada um com sua vivência, mas o deserto sempre está lá. E aí a pergunta que eu faço, a reflexão inicial da noite de hoje, e a nossa vivência desértica? A vivência desértica de cada um de nós. Vocês já pararam para pensar que cada um de nós temos um deserto? E aí, quando nos referimos ao deserto, não o deserto numa perspectiva física, material. Não é preciso que nós nos desloquemos até uma região desértica, né, não povoada, a fim de vivenciarmos essas experiências que outrora, ou do mesmo modo que outrora foi vivenciada por esses personagens que aqui citamos. Mas a vivência e a experiência desértica que cada um de nós somos convidados dentro do nosso mundo íntimo, a fim de nos observarmos nesse processo de autoconhecimento, de autoencontro, de autoescuta.
Então, cada um de nós somos convidados a buscarmos vivenciar e tirarmos as lições que podemos tirar a fim de nos fortalecer e a fim de nos aprimorar nesse processo do autoencontro, da autobusca, do autoconhecimento. Então, somos convidados a imergirmos a fim de, vivenciando as nossas caminhadas enquanto espíritos imortais, cada vez mais buscarmos nos conhecer a fim de evoluir. Afinal de contas, eu só consigo aprimorar aquilo que eu já sei que eu tenho potencialidade, e eu só consigo melhorar aquilo que eu já percebo que eu ainda tenho falha. Então, somos constantemente convidados a essa busca íntima do autoconhecimento, dessa experiência desértica. O mais legal é que a gente não precisa, de fato, se deslocar em um local esmo, né? Mas é uma vivência íntima. E aí a gente percebe que nessa caminhada desértica, nessa vivência desértica, a caridade ela surge como essa coluna, como esse pilar, que irá suavizar a caminhada desértica que cada um de nós precisamos fazer, nos mostrando aquilo que verdadeiramente importa na nossa caminhada, a verdadeira riqueza. E a gente para refletir. Se eu fosse fazer uma viagem para o deserto, e eu tivesse que levar alguma coisa, eu buscaria levar aquilo que de fato fosse essencialmente necessário para que eu, quando estivesse lá, me fosse útil. Qualquer coisa que excedesse seria um peso a mais que eu teria que levar e traria mais dificuldade. Então, essa experiência desértica nos mostra a verdadeira riqueza. Possibilita que nós busquemos conhecermos a nós mesmos. Ou seja, ajuda-te que o Senhor te ajudará, conhece-te a ti mesmo. Então, essa vivência, né, de perceber-se, de se conhecer, vai nos dar meios de fazer com que nós nos desvencilhamos de tudo aquilo que nos afasta dos ensinamentos do Mestre Jesus. E aí a gente percebe a fuga do deserto, ou a fuga do Egito, no caso. Então, essa caminhada, né, e aqui configurada pela fuga do Egito, aí, ou seja, eu me afastar e me desvencilhar de tudo aquilo que me impede e que me afasta dos ensinamentos de Jesus, a fim de que possamos nós virmos a vivenciar o Evangelho de Jesus na Terra Prometida. Mas percebam, até eu chegar nessa possibilidade da Terra Prometida, ou seja, da vivência do Evangelho de Jesus, tudo começou lá atrás, com a caridade. Então, toda essa caminhada teve início a partir da caridade. Ou seja, nunca estamos sozinhos, mas é preciso que nós busquemos dar o primeiro passo, a fim de conseguirmos desvencilharmos daquilo que nos impede de seguir adiante, de crescermos, de evoluirmos. E tudo isso começa com caridade, que nada mais é do que o amor posto em prática. No ano de 1928, na cidade de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, certa feita, estando no centro, Luiz Gonzaga, realizando as atividades dentro do centro, alguns populares adentram até a instituição e pedem ajuda a Chico, afirmando que lá na entrada da cidade, um mendigo cego estava sendo guiado por um ébrio, ou seja, por alguém que estava alcoolizado. E quando passava sobre o viaduto possuía 4 metros de altura, esse mendigo despencou. Ficou arriado no chão, machucado, não tinha ninguém para ajudar. Aquele que o conduzia fugiu, foi embora, e o mendigo ficou lá, abandonado. Os populares vendo aquela situação, vão até o centro, sabendo de Chico, conhecendo Chico, pedir ajuda, pedir auxílio. E Chico prontamente rumou em direção a esse mendigo a fim de socorrê-lo, de ajudá-lo. Chegando lá, Chico, junto com os demais, leva ele para uma casinha que ele alugou, a fim de que aquele mendigo ele pudesse ser tratado. Só que Chico ele tinha os afazeres dele, profissionais. Ele trabalhava como caixeiro lá para seu José Feliciano. E ele pensou, eu não posso me comprometer a passar 24 horas chamando conta dele. Vou pedir ajuda.
E aí havia um jornal na cidade e ele bota uma notinha no jornal, solicitando ajuda, que aqueles que pudessem ajudar a pelo menos permanecer com aquele mendigo, com aquele irmão que ali se encontrava necessitado, no turno da manhã, facilitaria muito, porque durante a noite ele poderia passar a noite lá tomando conta daquele irmão que havia se acidentado. Mas durante o dia ele precisaria de fato que alguém pudesse o substituir nas atividades. Passou-se 6 dias e ninguém apareceu. Tempos depois surgem 2 moças, 2 meretrizes, prostitutas, extremamente conhecidas na cidade, e se oferecem ao trabalho. Chegam até meio tímidas. Chico, nós vimos a notícia, né, que você botou no jornal, e nós gostaríamos de ajudar. Será que seria possível? E Chico, agradecido, lógico, minhas irmãs, lógico. E com certeza Deus irá retribuir essa caridade de vocês. E assim foi. Todas as noites, antes de trocar o turno, eles faziam uma oração. E assim perdurou por todos os dias. Passado um mês, aquele mendigo, ele de fato consegue se recuperar. E aquela relação de cuidado já não mais precisaria existir. E ele chega ao último dia, à última noite, eles novamente fazem a oração ao fim das atividades. E ao término da oração, os 4 caem em choro. Haviam criado um vínculo. Terminada a oração, as 2 moças se viram para Chico e dizem para Chico que elas estavam de mudança para Belo Horizonte. Iam mudar de vida. Uma delas foi trabalhar como numa tinturaria lá em Belo Horizonte, e a outra estudou e conseguiu se tornar enfermeira. Mas percebam, e elas agradecem a Chico porque dizem que por meio da oração que eles faziam ali todos os dias, aquilo de certa forma as fortaleceram para que elas pudessem repensar, redirecionar a sua trajetória. Uma oração, de certa forma, as fortaleceram para que diante das dificuldades elas pudessem redirecionar ou modificar as suas escolhas. Mas todo esse processo iniciou-se lá atrás, quando por um ato de caridade elas optaram em se sentirem úteis ao trabalho na seara do Cristo, podendo ajudar a um irmão que necessitava. Tempos depois, uma delas desencarna e a outra ainda sobreviveu durante algum tempo, lá desempenhando as suas atividades como enfermeira. Mas é caridade. Todo esse processo de mudança iniciou-se com a caridade. Historiadores que sempre se debruçaram sobre a história romana sempre enxergaram com uma certa dificuldade os contrastes que conseguiam perceber naquele período augusto. As legiões, os exércitos simplesmente se inclinavam ao Império Romano sem nenhum tipo de resistência. Períodos, o exército extremamente turbulento, que durante muito tempo travou muitas guerras a fim de conquistar povos, territórios, em dado momento descansa no clima de paz, de harmonia. E aquilo durante muito tempo causou essa intriga nos historiadores que não conseguiam entender o que acontecia. Não compreendiam que a esfera do Cristo se aproximava do orbe terrestre. O Cristo, buscando preparar a sua vinda, enviou algum daqueles emissários que iriam preparar, digamos assim, o terreno, o clima vibracional do planeta, a fim de que ele pudesse emergir no planeta e realizar, implantar, como grande missão que trouxe, o reino de Deus no coração de cada um dos seus irmãos aqui presentes, convidando a cada um de nós para que pudéssemos fazer escolhas melhores, compreendermos melhores acerca de tudo aquilo que há muito tempo já se vinha falando, enquanto Deus sendo Pai de amor. E a Amélia Rodrigues, ela vai nos dizer
que, de fato, eu vou ler. Amélia Rodrigues afirma tais informações quando nos diz: realmente a paz romana reinou na terra porque nesse período não renasceram os generais belicosos, mas antes os artistas e os pensadores que adornaram a capital e engrandeceram o mundo romano com seus valiosos tesouros de beleza e sabedoria. Ou seja, esse processo que foi se iniciando a fim de que o Cristo conseguisse se aproximar da Terra. E em sua presença, sua aproximação da esfera do Cristo no orbe terrestre já foi suficiente para mudar o clima vibracional do planeta. E a gente para pensar o que é que Jesus, o que é que a espiritualidade não consegue fazer por nós quando nós nos permitimos nos aproximar cada vez mais de Deus. Ajuda-te, né? Faz tu a tua parte, que o céu te ajudará. Novamente, Amélia Rodrigues, né, irá nos afirmar que o Cristo, né, é a luz berífica que veio a aluviar a densa noite da história da humanidade. Então, Cristo é para nós, é para o mundo essa luz que veio nos mostrar o caminho, nos convidar a fazermos as transformações que precisamos fazer, a sairmos da nossa zona de conforto, a buscarmos redirecionar a nossa trajetória, a vivenciarmos o seu amor de forma prática, como agentes transformadores do bem que cada um de nós somos. Se somos filhos de Deus, e Deus é amor, consequentemente, nós somos amor. Nós temos essa centelha divina. É preciso agora que nós, diante das condições que já possuímos e que temos totais condições de exercermos essa tarefa enquanto agentes transformadores do bem que somos, enquanto Espírito de Deus, cada um de nós somos. Então, o Cristo vem quando a humanidade já tinha condições de receber todos aqueles ensinamentos superiores. Vem e nos traz ensinamentos eternos acerca da vontade, acerca do amor. Nos traz a boa nova, o Evangelho de Jesus, convidando a cada um de nós a vivência prática do seu Evangelho de amor. Estudar é importante, ler é importante, conhecer é importante. Mas o que eu faço com o conhecimento que eu já possuo? Por mais mínimo que ele seja, mas ainda mínimo, mas com totais condições de já começarmos a realizar as transformações que precisamos fazer. A vivenciar esse amor que tanta gente fala, e que muitas vezes parece que nós esquecemos de verdadeiramente nos aproximarmos de Jesus e realizarmos as transformações necessárias a cada um de nós. O evangelista João nos afirma que Deus é amor e que enviou o seu Filho amado para que todos aqueles que nele crescem jamais se perdessem. Lázaro afirma: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então Jesus, como bem sabemos, é a segunda revelação. A gente tem Moisés trazendo a lei de justiça, e tem Jesus personificando o amor, trazendo-nos a lei de amor, quando nós já tínhamos condições de melhor assimilar. Mas percebam, é uma construção diária, constante. A interpretação que eu faço hoje certamente não vai ser a interpretação que eu faço amanhã. Não porque a de hoje esteja errada, mas porque amanhã eu já não vou ser mais o mesmo. E ao olhar determinada situação, certamente, assim a gente espera um olhar mais maduro, um olhar diferenciado, a gente possa revalorar de repente aquelas ações, né, que não foram tão bem conduzidas, ou até mesmo fortalecer aquelas que já estão bem direcionadas. Então, repito, Jesus vem com essa missão divina de nos convidar a vivenciar o seu reino de amor. A que pelas nossas ações nós possamos implantar esse reino de amor
dentro de cada um de nós. E que, tendo implantado, nós possamos reverberar no mundo os sentimentos mais elevados, nesse processo gradativo, constante, desafiador, mas, acima de tudo, de muito amor na direção do Pai Celestial. O que não quer dizer que não vai ser desafiador. Mas ainda desafiador, sabendo nós que não estamos sozinhos, façamos nós a nossa parte. Sigamos adiante, encorajados, né? Façamos a nossa parte. Então, a caridade é esse amor. A caridade é o amor em ação, é a vivência prática do amor. É uma das principais virtudes ensinadas por Jesus, demonstrando a importância e a necessidade do cuidado e do amor ao próximo. No Evangelho, podemos encontrar diversas passagens que destacam a relevância da caridade no ensinamento de Jesus. O amor ao próximo é uma expressão concreta desse princípio, que deve ser vivido diariamente pelos cristãos, refletindo a benevolência e a generosidade que Cristo nos mostrou. Demonstrando aquilo que o Cristo nos mostrou. E a gente vai lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos nos afirmam, na menor resposta que a gente vai encontrar, que Jesus é o nosso modelo e guia. É o ser mais perfeito que por aqui já se encontrou. Para que nós possamos tê-lo como uma referência, né? A fim de, diante das bifurcações da vida, nós possamos nos perguntar, ora, qual caminho eu devo seguir? E a gente lembra que o caminho é Jesus. E para eu não me perder no caminho, qual a bússola utilizar? Isso é o Evangelho de amor. Então, diante das bifurcações da vida, nós temos todos esses mananciais a fim de nos ajudar nas escolhas que precisamos realizar. Só que aí ele vem também na questão do Livro dos Espíritos, questão 886, os Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos como Jesus entendia a caridade. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, nessa definição, ele nos traz a benevolência, que é diferente da beneficência. Afirma-nos que a caridade, enquanto virtude, ela é benévola. Mas qual é a diferença da beneficência, que é fazer o bem? A caridade só se torna virtude quando ela é benévola. Benevolência significa o desejo do bem. Eu faço a caridade espontânea, desinteressada, porque é algo que já pertence em essência a mim. A beneficência é fazer o bem. Então eu não devo fazer o bem, a beneficência. Não. Como eu falei, é um processo gradativo, uma caminhada evolutiva. Se hoje eu só consigo fazer o bem, só fazer o bem, ainda tendo alguns resquícios de olhar para o lado para ver se alguém está vendo, e tem a necessidade, talvez, de postar, de divulgar, que bom que a caridade, que bom que o bem está sendo feito. Que eu inicie fazendo assim, e que gradativamente ela vai evoluindo, vai se transformando, até de fato se tornar virtude. E ela se torna virtude quando já se torna um desejo genuíno, espontâneo, desinteressado. É nesse momento que fazer o bem, nessa perspectiva da caridade, a gente entende como virtude. Mas repito, se de fato eu só consigo fazer nessa perspectiva de ainda ter algum interesse, que ainda assim eu faço. Mas quando ele nos diz aqui, o amor ao próximo é uma expressão concreta desse princípio que deve ser vivido diariamente pelos cristãos, refletindo a benevolência, a generosidade que o Cristo nos mostrou.
E aí, repito, né, o Cristo entendia a caridade como benevolência, indulgência e perdão, questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, o amor ao próximo é a essência do Evangelho, é a base da vida plena cristã. E a gente lembra lá de uma das passagens de Jesus, quando certa feita, um doutor da lei pergunta: Senhor, o que é preciso que eu faça para obter a vida eterna? E ele devolve com uma pergunta, né? O que é que está escrito na lei? O que é que está escrito na lei? E é interessante que ele responde fazendo uma pergunta, a fim de que a gente possa gradativamente ir maturando e absorvendo aquilo que possui dentro de nós, né? Não nos dá a resposta pronta e acabada, nos estimula a refletir. E aí ele responde, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus responde: estás certo. Estás certo. Faze isso e consegues o teu objetivo. Até porque Jesus fala isso, até para evitar que depois ele não dizer que ele estava ali querendo violar as leis, enfim. E aí ele responde novamente: mas quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo na nossa caminhada, enquanto espíritos imortais que somos? Será que meu próximo é apenas aquele que está sentado aqui ao meu lado? Ou o meu vizinho na minha casa? Ou aquele que trabalha comigo, sentada na mesma bancada aqui ao lado? Então, se afastou disso, já não me interessa, porque já não seria mais o meu próximo. Quem é o meu próximo? E Jesus vem e nos traz a parábola do bom samaritano. O samaritano descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a terra santa. Então ele se afastava de tudo aquilo que era santo e rumava em direção à vivência material. Ou seja, descia, baixava seu padrão vibratório, se afastando daquilo que era santo, era elevado e ia para o mundo. Dada feita na estrada, ele é assaltado, saqueado, levam tudo e ele fica lá jogado. E aí passa um, levita, olha, pensa, perigoso. Se eu parar aqui, de repente podem ser 2 corpos jogados aqui. Então acho melhor eu seguir adiante. Estou olhando. Que Deus não ampare ou assista, mas não posso. Passo outro. Olha para o lado, olha para o outro. Né? Estou atrasado. Tenho um compromisso. Também vou seguir adiante. Vem um terceiro. Já está tarde, já vai escurecer. Perigoso essa estrada. Se eu ficar aqui também, eu posso de repente ser assaltado. E aí eis que passa o samaritano, que era visto como uma pessoa de uma vida. Até que em outra passagem, a gente lembra da mulher samaritana no poço de Jacó. Até os judeus eles evitavam passar pela Samaria, por tamanho era o repúdio que eles tinham pelos samaritanos. Mas aquele samaritano, que era visto de mal vida, porque se acreditava que ele não seguia os ensinamentos como deveria seguir. E ele meio que era repudiado pelos demais. Ele olha aquele irmão caído, bota em cima do seu burrinho e o leva até uma hospedaria. E lá chegando na hospedaria, ele paga ao dono da hospedaria para que desse aquele irmão que se encontrava em situação deplorável, ele pudesse tomar um banho, curar, tratar das suas feridas, que ele tinha um compromisso, ele seguiria adiante, mas que posteriormente ele voltaria e até pagaria mais se fosse preciso.
a gente volta lá para Jesus e Jesus indaga ao doutor da lei, né? Então, quem para você foi o próximo? E aí tamanha era a dificuldade de reconhecer o samaritano, que ele diz aquele que agiu por indulgência, benevolência. Percebam, todos os dias, cada um de nós temos a oportunidade de estender a mão a um irmão caído, de exercermos na prática esse amor ofertado por Jesus. Todos os dias nós temos condições, possibilidades, meios de fazer a diferença na vida de alguém. E fazer a diferença, fazer a caridade, vivenciar esse amor que pôr em prática, não precisa de ações grandiosas, mas de ações sinceras. Por mais mínimas que elas nos pareçam, aquele que a recebe enxerga e tem naquilo como algo extremamente grandioso. Não ceder um ouvido para escutar, um aperto de mão, um abraço, simplesmente ficar parado ali, ao lado, estar presente. Tudo isso são meios, possibilidades, situações que podemos nós exercer esse amor e por esse amor em prática, a caridade. E aí eu lembro, meu pai falava muito, quando dizia, ajuda um caído, você não sabe onde seus pés tropeçarão. E se fosse o contrário? Se fosse nós, o caído, não gostaríamos que um lado caridoso, amoroso, um irmão nos estendesse a mão a fim de nos ajudar a sairmos daquela letargia espiritual que ali nos encontramos, a fim de nos fortalecer para que possamos seguir adiante, seja rumando novamente no caminho, como o cego de Jericó, que estando à margem do caminho, escuta a multidão gritando. E em dado momento ele pergunta o que está acontecendo, o que está acontecendo? E ele diz, é Jesus que estava passando. Ao ouvir o nome de Jesus, aquele cego que se encontrava à margem do caminho, largado, ou seja, sem querer se envolver com nada, nem por bem, nem por mal, ficava de modo passivo, enxergando a vida. Ao escutar o nome de Jesus, ele acorda. Tem um impulso de se levantar, de voltar ao caminho e ir na direção de Jesus. Então vejam novamente, a passagem de Jesus na nossa vida, nos convidando, nos estimulando a sairmos da nossa paralisia e desvendarmos os nossos olhos e enxergarmos aquilo que verdadeiramente importa, nos redirecionando na estrada evolutiva da vida e irmos em direção a Jesus. Só que ir em direção a Jesus muitas vezes é desafiador. Porque da mesma modo que tem aqueles que nos estimulam a querer que nós nos levantemos, sigamos, tem aqueles que vai nos impedir, ou vai nos desestimular, ou sábado à noite vai para o centro espírita fazer o quê? Tanta coisa, né? São escolhas. São escolhas que cada um de nós precisamos fazer. E aí o cego escolheu seguir adiante, tentando se aproximar de Jesus, uma multidão o impedia de se aproximar do Mestre. Então ele se esforça, ele empurra um para cá, outro para lá, amorosamente, obviamente, e consegue se aproximar de Jesus. E se aproximando de Jesus, Jesus diz, o que é que tu queres que eu enxergue? Pela tua fé, pela tua vontade, estás curado. E ele passou a enxergar. Passou a enxergar aquilo que realmente, que verdadeiramente importa na nossa vida, enquanto espíritos imortais que somos.
um ato nosso, é um agir nosso, é um fazer. Ajuda-te, faz tu a tua parte, que o céu te ajudará. Então, a parábola, voltando à parábola do bom samaritano, ela vem nos mostrar acerca do agir com compaixão e generosidade para todos aqueles que nos pedem ajuda. Compaixão, generosidade. É interessante, é importante perceber, porque até para fazer a caridade a gente precisa saber como fazer. Porque muitas vezes o meu agir, querendo fazer uma caridade, de repente eu posso estar ofendendo, enfim, aquele irmão que pode de repente se sentir humilhado, não sei. É importante a gente ter essa observância, né? No agir, no fazer. Então Jesus nos mostra que a caridade vai além das palavras, mas exigindo de cada um de nós a ação, o agir, o fazer. Então, eu uso de caridade quando eu falo e estimulo alguém. Mas eu preciso também agir. Preciso fazer. Preciso ter empatia com o meu próximo. Porque, repito, precisamos uns dos outros. Precisamos do nosso próximo. Para evoluirmos. Para sermos felizes. Então, as lições de caridade que a gente consegue retirar das passagens de Jesus no Evangelho, em específico dessa lição do bom samaritano, é a extensão do amor, principalmente, né? A extensão do amor ao próximo em nosso cotidiano. Então, quando ele se refere ao próximo, a gente já começa a compreender e entender que o próximo é a humanidade inteira. Não o meu próximo imediato que está ao meu lado, não apenas ele, mas a humanidade de uma maneira geral. Mas como eu posso agir de caridade para um irmão que se encontra do outro lado do mundo? As distâncias materiais, geográficas, me impedem de estar ao seu lado. Mas a gente sabe que, enquanto espíritos imortais que somos, temporariamente encarnados, as distâncias materiais, geográficas, humanas, elas são relativas. Embora eu encarnado, que aqui estou, possa emanar meus pensamentos, minhas vibrações, minhas preces, para a humanidade de uma maneira inteira, seja direcionando para alguém específico, independente de estar ou não ao nosso lado. Então, próximo somos todos nós, e Jesus nos mostra isso. A extensão do amor, a extensão da caridade ao próximo. Quando amplia o nosso olhar e nos mostra que, quanto espíritos, somos integrantes de uma grande família universal. Todos nós somos irmãos. Mas a gente sabe que família nenhuma é perfeita. Tem as suas dificuldades. Mas é interessante e importante observarmos que, de repente, eu posso estar sendo a dificuldade para a família. Muitas vezes a gente se põe na posição de vítima, né? Talvez sejamos nós os algozes de determinadas situações. Mas mais importante do que saber quem é quem nessa história, sejamos nós aquele que dá o passo imediato na reconciliação. Sejamos nós aquele que iremos usar de misericórdia, de generosidade, de caridade, dessa vivência prática do amor a que somos diariamente convidados a vivenciar. Aí alguém pode estar pensando, né? Na teoria é muito fácil. Viver com aquela pessoa é extremamente desafiador. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente está e tem o contexto que a gente precisa, que a gente necessita, que a gente tem condições de ser útil. Afinal, como nos é dito, ninguém tem fardo maior do que aquele que não possa suportar. Então, se somos nós aqueles que, minimamente, ainda que seja, já temos compreensão, condições, melhor assimilação acerca daquilo que nos é dito há mais de 2000 anos, sejamos nós, então, aquele que ao menos inicia o primeiro passo. Talvez o mais desafiador.
mas extremamente necessário a cada um de nós. Tenho certeza que ninguém se arrepende. Ao menos nunca ouvi falar que ninguém se arrependeu de fazer o bem ou de redirecionar a sua trajetória evolutiva. Repito, é desafiador. É desafiador para cada um de nós. É um convite diário que nos é feito. Mas se nos é feito é porque nós temos condições, sim, de ao menos iniciarmos esse processo de reaproximação de Deus, da espiritualidade amiga. Porque eles nunca se afastaram de nós. Nós, muitas vezes, pelas escolhas que estamos fazendo, é que nos afastamos. Mas Deus é tão bom, tão amoroso, tão caridoso, que oportuniza todos os dias a cada um de nós. Se a gente parar para pensar em todas as situações do nosso cotidiano, uma maneira de nós restabelecermos a ordem natural das coisas na nossa caminhada evolutiva. Então, eu preciso ter olhos de ver e ouvidos de escutar. Eu preciso querermos verdadeiramente enxergar aquilo que nos é ofertado. É preciso querer sair da zona de conforto. Então podemos, de certa forma, concluir que o cristianismo ele se fundamenta em 2 pontos: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. E esses 2 pontos, eles resumem os 10 mandamentos, os ensinamentos de Jesus de uma maneira geral. É aquilo que no Evangelho tem lá como um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus porque a gente já começa a reconhecer que Deus é Pai amoroso, justo e bom, Criador de tudo e de todos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, demonstrando as normas das relações humanas fundamentadas na lei de amor. Amar o próximo é perceber, reconhecer as normas de relações humanas que existem, fundamentadas na lei de amor. Lei de amor que, como a gente já disse, é personificada em Jesus, que no tempo certo, predito, veio a nos apresentar ou nos convidar a essa vivência prática do seu evangelho de amor, do seu reino de amor. A doutrina espírita, por sua vez, no tempo predito, vem como a terceira revelação, revivendo, rememorando, explicando tudo aquilo que foi dito anteriormente. Não fala nada diferente daquilo que o Cristo já vinha dito. Aprofunda, amplia os ensinamentos que foram ditos, porque se fossem ditos anteriormente, nós não teríamos condições de assimilação. Posteriormente, a doutrina vem revivendo, rememorando tudo aquilo que foi dito anteriormente e aprofundando os conhecimentos anteriormente compartilhados conosco. Então ela vem e tem como um dos seus fundamentos básicos a caridade. A caridade. Se a gente lembra lá a bandeira de Ismael, o mentor espiritual do Brasil, Deus, Cristo, caridade. Deus, Cristo e caridade. Então, vem e traz como pilar, de fato, a vivência do amor, nos convidando a todos os dias revalorarmos a nossa caminhada, termos Jesus como nosso modelo de guia, a fim de que possamos nós, enquanto espíritos imortais, na trajetória evolutiva da vida, fundamentarmos as nossas escolhas no amor trazido por Jesus. E ele nos diz, ao codificar o Espiritismo, Kardec aprofunda o conceito cristão de caridade, destacando que ela ultrapassa o auxílio material. E a gente, quando vai lá no Evangelho, vai falar da caridade material e da caridade moral. Obviamente, como é dito, quem tem fome tem pressa. A caridade material é extremamente importante e necessária.
mas é mais fácil também de se fazer. É mais fácil no sentido em que eu posso muitas vezes tirar daquilo que me sobra e doar. A moral muitas vezes, e ela é mais desafiadora, porque nos exige a sairmos da nossa zona de comodidade, de dispormos do nosso tempo, de nos envolvermos verdadeiramente com as ações, com os trabalhos, e sermos esse agente transformador do bem. Ambas são importantes e necessárias. Se possível, façamos as duas. Mas façamos sempre da caridade, enxergando o nosso irmão como o nosso próximo. Continuando. A caridade não é apenas uma recomendação, é uma lei universal. E como nos é dito na questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na consciência de cada um de nós. Por mais que muitas vezes eu possa querer alegar, eu não conheço, conhece. Todos nós conhecemos a lei de Deus. Está implícita em cada um de nós. Kardec mostra que toda criatura é conduzida à evolução por meio da convivência com o próximo. Repetindo, Kardec, a doutrina espírita, rememorando e fortalecendo tudo aquilo que o Cristo já tinha dito, nos diz que toda criatura é conduzida à evolução por meio da convivência com o próximo. Precisamos uns dos outros. Encarnamos e reencarnamos com o objetivo de atingirmos a perfeição. Como seres gregários, coletivos, sociáveis que somos, precisamos uns dos outros para evoluir. E aí muitas vezes, né, a gente pega, eu queria ter mais paciência. Deus, me dê paciência. Aí Deus oportuniza lá o convívio com alguém que você afirma dizer extremamente desafiador. A oportunidade de exercitar a paciência. Ou alguém esperava que Deus simplesmente, com um passe de mágica, tome mais paciência para você, meu filho. Aí sobe lá o nívelzinho de paciência. A seara do Cristo é um convite a que cada um de nós possamos agir, fazer, buscar. É um convite ao trabalho, ao esforço, ao aprimoramento íntimo em cada um de nós. Que mérito haveria? Como nós evoluiríamos se nós não nos esforçássemos? Quando a gente precisa estudar, a gente estuda e depois vai exercitar por meio de uma prova, por meio de uma atividade, para ver se de fato eu absorvi aquele conhecimento e eu consigo pôr em prática na minha vida. Se simplesmente aquele conhecimento me fosse dado, sem que eu me esforçasse para conseguir entender, compreender, será que quando a dificuldade surgisse, eu teria tido cabedal suficiente para superar os desafios que me foram impostos naquela oportunidade? Então, um convite ao nosso agir, ao nosso fazer. Então, só repetindo, mostra que toda criatura é conduzida à evolução por meio da convivência com o próximo. A máxima, fora da caridade não há salvação, sintetiza a direção segura para a evolução espiritual. Fora da caridade não há salvação. E como é que se dá a salvação? Aí a doutrina espírita nos diz, a salvação se dá pela transformação íntima moral de cada um de nós. A salvação se dá pela transformação de cada um de nós. Pelo agir, pelo fazer. Eu quero mudança? Que eu seja a mudança. Por mais clichê que isso pareça. Mas é verdade. Se eu quero mudança, eu preciso mudar meu pensamento. Se eu quero mudança, eu preciso mudar as palavras que eu professo. Se eu quero mudança, eu preciso mudar meu padrão vibracional. Os locais que eu frequento, as pessoas com quem eu convivo, não sei. Mas se eu quero mudança, eu preciso refletir acerca daquilo que eu quero. Eu preciso maturar as ideias que eu já possuo.
Eu preciso trabalhar, esforçar, estudar, mas acima de tudo, estudar-me. Estuda e estuda-te. Adquire conhecimento. Mas se observa, se percebe naquilo que tu já percebes, que é necessário mudar, por mais doloroso que seja. Busquemos agir, em fim de realizarmos as transformações que tanto desejamos. Porque, repito, a espiritualidade amiga sempre estará conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos guiando, se os nossos propósitos forem bons, forem úteis. Mas é o nosso agir, é o nosso fazer, que irá gerar as transformações necessárias à evolução em cada um de nós. Então, o homem de bem é aquele que pratica a caridade e que vive esse amor espontaneamente, o tempo todo. Logo, não há como tornar-se espírito melhor, perfeito, sem a caridade. Tudo, de certa forma, volta para a caridade. E a caridade, como a gente já bem sabe, é a prática do amor. Amor esse que é personificado em Jesus. Jesus esse que é o nosso modelo e guia e que vem com essa missão e nos convidando, nos demonstrando que se queremos nós situações melhores, só depende de cada um de nós. Logo, escolhidos serão aqueles que escolherem servir na seara do Mestre Jesus. Sem privilegiados. Mas é um esforço, uma responsabilidade íntima a cada um de nós. Assim, Jesus mostrou o caminho. A doutrina espírita nos esclarece acerca dos mecanismos, nos mostrando que cabe a cada um de nós, diante dos conhecimentos que já possuímos, as atitudes necessárias. Conhecimento refletindo na atitude. E a caridade é, portanto, esse caminho seguro de iluminação espiritual para cada um de nós. E aí lembramos, agora já ao final, uma frase que Jesus conclamava, né? Amai-vos uns aos outros. Amemos-nos uns aos outros. Portanto, aproveitemos a divina oportunidade que nos é concedida diariamente para que pelos nossos esforços, pelas possibilidades que cada um de nós já possuímos, possamos redirecionar a nossa trajetória evolutiva, aproveitando todas essas chances, todos esses meios que constantemente nos é ofertado. Só depende de nós. Temos a certeza, não estamos sozinhos nunca. Façamos nós a nossa parte. Tendo essa certeza que Deus é um Pai de infinita bondade, justo e bom, e que nos ama. Mas para sermos felizes, precisamos uns dos outros. Assim, espíritas, aproveitemos. Aproveitemos a divina oportunidade que nos foi ofertada. Desejo muita paz a todos, que vocês possam seguir fortalecidos na caminhada evolutiva de cada um. Desejando aqui também muitas felicidades ao Jefa, do Espírita Francisco de Assis, pelos seus 40 anos, que possam também se tornar mais 40, mais 80, nesse trabalho de divulgação de amor, dessa oportunidade, dessa vivência prática do amor, por meio da caridade, que esta instituição, seus trabalhadores encarnados e desencarnados, a cada um de nós que aqui chegamos, nos oferta. Um desejo muita paz a todos. Deixo aqui um abraço fraterno da Federação Espírita Pernambucana, a todos vocês que fazem o Grupo Espírita Francisco de Assis. Muita paz a todos.
Bem, agradecemos ao Edson Caldeira pela excelente exposição e com certeza temos bastante material para a nossa reflexão. Agradecemos também a Fátima, que fez a prece inicial, e agradecemos à Federação Espírita Pernambucana, que nos possibilitou trazer um convidado tão especial. Bem, os passistas já estão a postos. Vamos agora levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, por todos os ensinamentos, por todas as reflexões que foram trazidas, justamente, Senhor, para que possamos a cada dia buscarmos esse autoconhecimento e, através desse autoconhecimento, buscarmos também sermos melhores, termos mais empatia, praticarmos o amor, a caridade, o bem, sabendo que cada vez que assim agimos, damos um passo em tua direção. Então te rogamos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento se encontram em grandes dificuldades, sejam materiais, sejam espirituais, que as tuas bênçãos de amor recaiam sobre eles. Aqui também, pelos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que possamos, Senhor, restabelecer o nosso equilíbrio e que possamos a cada dia buscarmos consolar mais que sermos consolados, compreender mais que sermos compreendidos, amar mais que sermos amados, a fim de que possamos renascer para a vida do Espírito e que a cada dia a gente vá se despojando dos defeitos que ainda trazemos, do orgulho, da vaidade, da falta de amor, da falta de empatia. E assim, Jesus, esse homem novo possa renascer em nossos corações e que o teu reino possa ser implantado dentro de nós. Sendo assim, Jesus, confiantes que a tua presença amorosa aqui está e aqui esteve, pedimos que todos nós aqui possamos retornar aos nossos lares em paz e felizes, com o coração cheio de alegria por tudo que aqui recebemos. Que assim seja. Muita paz, graças a Deus.